Eu vou começar apresentando a Cristina, né? As pessoas estão chegando. Cristina Halter, né? É professora titular do Instituto de Psicologia da UF, né? Ela atua na graduação e na pós-graduação. Cristina publicou alguns livros, né? Criminologia e Subjetividade no Brasil, Clínica do Esquecimento, mas hoje, né, para esse nosso encontro, a Cristina sugeriu, né, para o grupo a leitura, né, desse artigo dela, que eu achei muito bom, imagino que todos também tenham gostado muito, né, falando sobre a questão do ato, né, luta e potência na clínica e na política. Então, acho que podemos ir dando início, né, Cristina? E a palavra está com você. É, também queria continuar um pouquinho a minha apresentação, porque eu tenho uma coisa que é importante dizer, que eu tenho trabalhado nessa área ligada à violência, né? Já trabalhei. Meu primeiro emprego, né, foi como psicóloga numa prisão, e depois eu trabalhei também no grupo Tortura Nunca Mais, como psicóloga atendendo, né, as pessoas que tinham passado por tortura ou familiares de mortos desaparecidos, essa clientela. E atualmente eu estou fazendo parte do projeto da RAAV, né, que o Círculo também participa, com a Denise, né, Denise? Eu estava vendo a Denise agorinha, não vi mais. Ah, ali a Denise, é. E então eu disse isso porque são coisas que estão presentes nesse artigo, né, também. Esse tipo de temática me ocorreu por causa dessas práticas que eu tenho desenvolvido. Bom, então a primeira coisa a dizer é que eu fico sempre, né, na minha trajetória, que eu também passei por filosofia, né, eu fiz mestrado de filosofia e depois venho fazendo alguns cursos sempre na área de filosofia, de pós-doc e tudo. Então, eu estou sempre voltada para essa relação transdisciplinar da clínica, né? É, a gente até chamou uma época de clínica transdisciplinar, mas eu não, não chamo mais muito de clínica transdisciplinar para não dar a ideia de que é uma nova corrente, que é uma coisa, uma nova clínica, né? Uma nova escola, não é? É a ideia simplesmente de você fazer relação da psicanálise e do campo da psicologia com outros campos do saber, principalmente filosofia, mas pode ser arte também. Nesse artigo é mais essa relação com a filosofia e com a filosofia de Spinoza, né? Então, eu começo indagando sobre o ato, né? Quer dizer, pensando numa colocação que o Guattari faz, né? Ele fala das lutas do desejo, né? Que é uma expressão para falar da clínica, que é uma expressão que eu não acho muito comum. As pessoas não falam, não associam muito luta à clínica, né? E então eu achei que seria interessante, principalmente nessa clínica que eu faço, que hoje em dia eu faço uma clínica dentro da universidade, né? Ligada aos meus projetos na universidade. Então, pensar que seria o ato clínico nesse campo, né? Principalmente nesse campo onde eu vejo que ele se pode muito bem se associar ao conflito, à guerra, à luta. Essas palavras elas não ficam tão longe, né, da clínica principalmente quando a gente está nesse campo, né, nesses campos aí das pessoas atingidas pela violência de Estado, por exemplo. E
Então, a gente vê que no campo da psicanálise existiu, né? Eu acho que hoje em dia nem tanto, mas existiu uma espécie de um culto à elaboração, né? Por exemplo, que seria você, vou levar tal coisa para o analista, né? Então depois eu vou decidir o que fazer, né? Então tem essa visão da clínica como um lugar de elaboração, de pensamento, né? Separado da ação. A gente vê que tem uma relação forte também entre uma dissociação, né? Como se o agir não fosse, a ação não fosse tão importante no campo da clínica. E tem até os que consideravam o acting out, quer dizer, algumas coisas que ligavam a ação justamente ao oposto do que seria a clínica, né? O acting out, um agir fora, né? E o que eu estava pensando ultimamente, quando eu escrevi esse artigo, é trazer de volta, né, o pensar o que seria o ato na clínica. Se a gente voltar para aquele início da psicanálise, quando Freud foi dar as conferências nos Estados Unidos em 1906, as 5 lições de psicanálise, que ele falava que um dos possíveis desfechos de uma análise podia ser a, uma expressão que ele usava que era a, o, quer dizer, depois que você traz o que é inconsciente para a consciência, você vai fazer uma operação que ele chama de, peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui, ao julgamento de condenação, né? Então, você pode saber de um desejo seu que antes você não sabia, que estava inconsciente, né? E a partir daí você não vai realizar o desejo, mas você vai saber que ele existe. E isso seria suficiente. Então, é um dos caminhos, né? Tem a sublimação, tem esse caminho e tem o caminho que o Freud falava que era o da cura, o da mudança, mas tem esse outro que é muito importante, que é o tornar consciente o inconsciente, mas não necessariamente mudando, né, alguma coisa. O que seria impossível para Reich, por exemplo, né? Para Reich, ao você tornar consciente alguma coisa, isso implica, tem uma base energética aí, então, se você não modifica a sua maneira, por exemplo, de experimentar a sua sexualidade, você não pode falar de cura, porque então o ato está diretamente envolvido, né? Tanto que tem um momento que ele não vai aceitar mais os padres como analisandos, né? O Reich, porque ele diz que, como eles têm o voto, né, de castidade, então que para ele a sexualidade é central, né, a possibilidade de ter uma vida sexual. Então, do ponto de vista energético, inclusive, isso se tornaria impossível, né? Então, ele não vai aceitar os padres e também ele acha que a cura tem a ver também com uma mudança de vida, com tentar fazer diferente, não apenas trazer para a consciência, mas algo que envolve o ato, né? E então poderia continuar falando mais sobre isso dentro da psicanálise, mas eu acho que o que eu queria trazer assim é que o ato tem a ver com, por exemplo, no campo do tratamento de pessoas que sofreram tortura, uma coisa a gente sempre observou, que era muito importante a experiência da militância, que quando a gente, lá no Tortura Nunca Mais, a gente fazia com que as pessoas participassem do que a gente chamava era um momento é uma porta de entrada que existia lá, né? Em que imediatamente já havia grupos de reflexão, e dali
daquilo que tinha se passado com a pessoa, né, com o seu parente e tal, ela ia contar, né, e ali naquele primeiro momento, e às vezes aquilo ali resultava numa militância, quer dizer, já conhecia gente, já começava a se organizar para alguma manifestação, para alguma organização, algum ato público, algum movimento que tivesse acontecendo ali ao mesmo tempo que ela era atendida, né, pelo seu terapeuta. Então, a gente começou a observar que essas pessoas que conseguiam se engajar em alguma militância, elas geralmente tinham resultados melhores, terapêuticos, né, do que aquelas que não o faziam. E é uma coisa também que a gente observa muito lá nesse trabalho que eu estou fazendo atualmente com as mães que perderam filhos para a violência de Estado, e que a gente nota como esse engajamento, assim, quando ele acontece, como ele é transformador, né? Então, a gente tinha um grupo também agora na UF, em que tinha a gente fazia uma reunião de entrada, né, também. E dali participava a equipe e participava a própria mãe, né, as mães que existissem ali na hora, às vezes alguma liderança comunitária, alguma outra pessoa também que vinha para essa porta de entrada, além da nossa equipe mesmo, né? Então, aqueles grupos ali, aqueles encontros semanais, foram muito importantes para uma mãe especial que ela tinha perdido o filho há menos de um ano. Então, era um momento assim muito, né, recente dessa perda dela, e como ela se sentiu, como imediatamente ela foi parar, por causa de uma outra mãe que participou, ela foi parar numa manifestação, e eu também fui, na rua ali, na Amaral Peixoto, né, em Niterói, ali naquela rua principal, teve uma manifestação de outras mães que tinham perdido filhos, né? Então, essa saída, vamos dizer, do grupo para ir na manifestação, a gente começou a observar que essa, em especial essa paciente, ela estava muito abalada e ela foi recuperando uma força, né? Uma, uma vontade assim, né, de participar e que foi muito interessante. Eu já tinha visto outras vezes essa transformação, né, na minha clínica voltada para essas pessoas que sofreram violência. Uma outra vez que eu vi isso muito, muito marcadamente foi uma cliente minha do Tortura Nunca Mais, que ela participou da Comissão da Verdade, fez um depoimento dela na Comissão da Verdade, e a partir desse depoimento que ela ficou um tempão organizando para fazer, com a ajuda do terapeuta, né, que era uma terapia de grupo, o grupo discutia muito essa necessidade dela escrever, essa dificuldade que ela tinha de escrever o depoimento dela. E depois que ela faz o depoimento, a vida dela dá um salto assim impressionante, né? Ela começa a viajar, aparecem viagens para ela dar palestras, e ela aceita esses desafios todos, né? Ela começa a participar muito mais inclusive, começa a namorar. Depois já era uma mulher de mais de 50, 60 anos, por aí, que tinha dois filhos, mas que não tinha mais namorado ninguém. Depois da Comissão da Verdade, ela arruma também um namorado. Então, eu vi essa associação da militância com a clínica, né, ser muito produtiva, que até é a mesma coisa que tem um livro, Carrascos e Vítimas, né, que é uma psicanalista francesa, Françoise Sironi, que ela já fala disso, quer dizer, ela também contando o trabalho clínico dela com imigrantes,
na França, ela também aponta isso, né, da necessidade de que não é pela militância em si, mas pela possibilidade da pessoa retomar aquela luta que ela estava empreendendo. Então, se antes ela estava empreendendo uma luta que levou, por exemplo, à prisão, à tortura, que levou a várias coisas, no caso das mães, né, da Raave, que levou a uma tristeza enorme, né, a um enfraquecimento, inclusive físico, aparecimento de patologias, né? Mas, ao mesmo tempo, se ela consegue empreender alguma luta, para uma pessoa que era militante já, isso é um pouco mais fácil, né? Porque ela já tem, apesar de que alguns se acham derrotados, falam assim. Eu tinha um paciente que falava assim: nós perdemos. Então, desde que ele se botou esse nós perdemos, a vida dele não andava, né? Tinha toda uma história também com o pai dele, que ele se sentia culpado pela morte do pai, que o pai foi num julgamento que ele, no dia que ele foi ser julgado, o pai viajou para o julgamento dele e sofreu um acidente e morreu. Então, quer dizer, não é pouca coisa, e evidentemente ele tinha motivo de sobra, mas ele já se colocava assim, né? Eu perdi, nós perdemos. Então era muito difícil retomar qualquer luta, porque não precisa ser a mesma luta, pode ser uma outra luta, né? Ah, vou virar um militante de ecologia, tá? Tudo bem, mas alguma luta que pudesse, para que a pessoa pudesse sair desse sentimento de fracasso, de revolta, né? Que é comum, ou de vida que acabou, né? Porque é muito comum para os que foram torturados ter um antes e depois, a vida até o dia que foi torturado e a vida depois de ter sido torturado. Então, é um depoimento comum que eles têm, a vida não é a mesma, né? Houve algum nível de uma ruptura, né, na minha crença em relação à humanidade, né? Então, aquele momento ali é um divisor de águas. E daí talvez daí a dificuldade também, né, de fazer isso que eu estava falando, de retomadas, né? Retomadas de potência. Mas, bom, aí o que que a gente poderia dizer em termos de Spinoza, né? O que que é agir para Spinoza? Quando ele usa a palavra ação, a maioria das coisas que a gente chama de que está agindo, para Spinoza não mereceria o nome de ação, porque mereceria mais o nome de paixão, de ser passivo, no sentido de ser passivo. Porque quando nós somos determinados a partir do exterior, nós somos passivos e nós não agimos, né? Então, na maior parte das vezes na vida, nós somos determinados a partir do exterior. Então, a partir dos encontros que nós fazemos, né? Então, nas definições de afeto que o Spinoza coloca, então, os afetos são graus de potência, né? Então, nós nos encontramos com coisas e pessoas, né, que nos fazem aumentar ou diminuir a nossa potência. Aumentar a potência está associada à alegria, né? Aos afetos alegres, mas os afetos tristes estão associados à diminuição de potência. Mas o problema maior para o Spinoza, apesar dele ser conhecido como filósofo da alegria, né, é justamente que a gente tenha autonomia, porque a alegria por si só, ela não, se for determinada somente a partir do exterior, se eu só conseguir ficar alegre, né? Por exemplo, se eu estiver viajando, né, se eu conseguir viajar, ótimo, mas é uma coisa externa que eu preciso para ficar alegre. Então, para ele, o problema
é esse, né? Não é simplesmente a alegria, mas é uma alegria associada à autonomia, um aumento de potência associado à autonomia. É, então, nós sermos causa, né, da nossa alegria, nós sermos causa da nossa ação, né, que é também que, aliás, como eu disse para ele, não seria nem ação, né, quando a gente não é causa, né, aí nós estamos na paixão. Então, geralmente, nas nossas vidas, nós estamos na paixão, né, no sentido de Spinoza, né, quer dizer, nós estamos passivos, né? É, e outra característica, então, né? Se a gente vive assim, né? Em altos e baixos, né? Aumentando a potência, diminuindo a potência conforme os encontros que nós fazemos, qual é a única possibilidade de a gente sair dessa variação de potência? Porque essa variação de potência nos coloca muito frágeis, né? Então, assim, como a gente não sabe que tipo de encontro a gente vai fazer, a gente é imprevisível, né? E também a gente não pode saber se essa potência dessa coisa com a qual nós vamos nos encontrar vai nos destruir. Então, nesse contínuo, né, encontro com coisas e pessoas e com essa contínua variação de potência, nós somos também muito frágeis, né? Mas Spinoza diz: a melhor caminho para sair dessa fragilidade é o encontro com as outras pessoas. Então, porque quando nós estamos em duas pessoas, já são duas potências que podem se somar, e assim por diante, né? E então, na vida coletiva, a vida coletiva é a melhor maneira, né, para Spinoza, de nós ampliarmos nossa potência. É um recurso que a gente tem. Mas, inclusive, ele fala desse recurso para coisas bem concretas, como, por exemplo, os homens, quando conseguiram se juntar para construir uma ponte, né? Então, tem esses exemplos. Sozinho, ele não ia construir uma ponte, mas junto, né? Então, ele equivale, a força dele equivale à de muitos, né? Então, essa ideia do coletivo, e daí voltamos, né, à militância do porquê, né? Do porquê essa experiência de estar junto pode nos fazer bem, porque ela, antes de mais nada, ela nos torna mais potentes, né? E a gente sabe que o Spinoza tem esse conceito de multidão, né? Que também vai ser o prolongamento dessa ideia que ele tem, desse elogio que ele faz da vida coletiva, né? E a vida coletiva nos faz pensar melhor também, para Spinoza. Então, porque tudo que a gente pode falar quando a gente fala de aumento de potência, a gente fala também de mente e corpo. Então, quando eu digo minha potência aumenta, é tanto na mente quanto no corpo, né? São as duas coisas juntas. Então, para a gente pensar melhor, também é melhor pensar junto, para o Spinoza. Quer dizer, então a burrice seria muito mais uma questão de isolamento. O Spinoza tem uma citação engraçada que ele fala, né? Que porque o que ele diz é que quando nós estamos na multidão, a multidão não é composta só de pessoas sábias que estudam Marx ou que leram o próprio Spinoza, né? É o pensar coletivo, né? Essa capacidade de pensar, ela também, coletivamente, ela inclui as pessoas comuns, as pessoas com os mais variados pensamentos, né? Para ele. Não é. Então, a coisa mais assim
prejudicial é o isolamento, é a impossibilidade de pensar junto, né? Porque isoladamente também, para o Spinoza, nossa potência do pensar é menor. E aí vem várias coisas muito bonitas, né, do pensamento Spinoza, que são, por exemplo, quando ele diz que direito e potência, ele vai aproximar o sentido da palavra direito com a palavra potência. Então, quanto mais potência nós temos, mais direito temos. Vê como é na luta coletiva, né? Então, é como se ele já fosse tomando como sinônimo, né? Porque a gente pega assim, o direito, para nós, sempre tem uma conotação das leis e da obediência às leis, né? Quando a gente fala em direito, tem um código a ser obedecido. E a gente perde essa dimensão afirmativa do direito. Ou como a gente poderia dizer que uma outra passagem que o Spinoza diz que o conflito é saudável, né? Ele, seguindo Maquiavel, ele faz uma afirmação de que o conflito é saudável e positivo. Então, essa ideia de positividade do conflito e essa ideia, essa aproximação entre direito e lei em Spinoza são muito interessantes, né? Também para pensar a ação, né? Como eu comecei falando, para pensar a luta, né? E para tirar dali os ensinamentos que a gente tira quando observa, né, que a militância, quando a gente observa, como eu observei, assim, parecia até uma mudança da água para o vinho, né, quando eu observei essa mãe que tinha perdido o filho e que ela vai para a rua, né? Ela tinha perdido o filho há menos de um ano e ela vai para uma manifestação e como ela volta daquele episódio, depois ela volta falando que ela quer falar mais, que ela quer, e ela participou da Abrapso, né? Do evento da Abrapso que houve lá na UF, que a gente inscreveu algumas mães que deram depoimento, que apresentaram um seminário dando depoimento da vida delas. Então, foi muito bonito ver também a potência com a qual ela falou, né? Na primeira vez na vida, falou num evento, falando da própria experiência que ela tinha tido da perda do filho, né? Então, você vê assim essas coisas acontecendo, né? E a necessidade de procurar entender, né? E com Spinoza, há alguns pontos que a gente pode pensar, né? Quando ele diz que as nossas lutas também que nós temos, né, nas nossas vidas, aumentar a nossa potência. E Spinoza também fala que nós fazemos um trabalho com a imaginação quando nós estamos tristes, né, com a potência diminuída. Existe um trabalho que nós fazemos com a imaginação para pensar naquilo que pode aumentar a nossa potência. Quer dizer, todos nós fazemos isso. E coletivamente fazer isso ainda é mais possível, né? Porque quando você encontra uma pessoa por exemplo, você sofreu uma perda, mas você vai encontrar com um grupo onde nem todo mundo sofreu aquela perda que você sofreu. Então, essa troca de afetos, né? Se você ficasse em casa sozinho com a sua perda, seria pior do que se você sair e encontrar com outras pessoas que não sofreram perdas como a sua e que podem trazer outros outros elementos, né, para você se contagiar com eles. Quando eu digo se contagiar, porque para Spinoza a vida coletiva é formada pelos afetos, pelo contágio afetivo, né? Então, se nós estamos em grupo, nós estamos contagiados, né, pelos afetos daqueles que nós consideramos semelhantes. Também é possível que a gente não considere como semelhantes a algumas pessoas,
Então, aqui no Brasil, a gente tem uma porção de uma parte da população que não é muito considerada semelhante, que pode acontecer o que for com ela que ninguém se incomoda, né? Por exemplo, esses jovens que diariamente são mortos pela polícia, isso passa, tem alguns setores que se preocupam com isso, mas tem outros que isso passa ao largo. Então, a gente poderia dizer que tem alguns que nós não consideramos como nossos semelhantes, né? O povo brasileiro. Isso traz muitos problemas, né, para um país se quer, que quer ser um país. Então, e no entanto, a gente tem uma quantidade enorme tem uma população dividida. Temos até como se fosse dois indivíduos, né, dois indivíduos quase que opostos e que compõem o que a gente chama de Brasil, né? Mas então a gente poderia dizer também, né, que nesse grupo, né, que nós nos contagiamos com os afetos dos nossos semelhantes, né, e nós podemos nos tornar alegres ou tristes conforme esse contágio. E também a gente pode pensar que existe essa luta, como eu falei, né, por imaginar aquilo que aumenta a nossa potência, mas tem também a luta, uma luta do outro lado que é muito presente, né, no contemporâneo, que é a colonização da nossa imaginação pelas mídias digitais, né? Então, desde o cinema, né, a nossa imaginação ela já vem sendo, né, colonizada, nossa imaginação hollywoodiana, né, nossos modos de amar, né, que são modelados por Hollywood, né? Por aqueles casais hollywoodianos, e até hoje que nem isso existe mais, né? Existe assim uma existe um contato constante, né, com os meios digitais, com o celular, com as redes sociais que mediam, né, a nosso contato com a realidade. Então, isso é que eu chamo, inclusive no artigo, né, de colonização da imaginação, porque pensar numa colonização da imaginação, por quem? Por quem controla as mídias, né? Por esses, né, grandes capitalistas, esses poderes aí que mantêm essas mídias digitais e que colonizam a nossa imaginação. Mas aí a gente deveria lutar também, essa é outra luta, né? Como disse o Deleuze, uma vez precisamos produzir o nosso inconsciente. Não sei se vocês já viram essa frase do Deleuze. Precisamos produzir o nosso inconsciente. Por quê? Eu acho que ele está pensando nesse controle social, né, que é feito da nossa imaginação, essa colonização da nossa imaginação. Mas não fosse essa colonização da imaginação, que não é só privativa da nossa época, eu acho que para Spinoza a dominação ela se exerce, né, de um rei, a dominação de um sempre se exerce a partir dos afetos, né? E também alternando afetos de esperança e medo. Então, em todas as sociedades, né, o governo, né, passa por um controle da afetividade e da criação, principalmente desses dois afetos de esperança e medo. Mas a gente deveria também pensar, ao falar de ato, luta e potência na clínica e na política, que é o título do meu artigo, falar uma coisa a mais sobre luta, que é a questão das resistências, né? Para Spinoza, nós resistimos enquanto estamos vivos, estamos resistindo. Então, é uma coisa instintiva, vital, né? A resistência é uma resistência vital. E essa resistência
ela, nela mesma, ela não tem limite no pensamento Spinoza. Ela tem limites colocados a partir do exterior. E ela, essa nossa resistência, ela já traz junto a agressividade, né? Então, ela já traz a luta. Porque quando a gente defende algum ponto de vista nosso, quando a gente luta por algo que é importante para nós, nós temos já que afirmar nossa potência, mas já lutar contra aquilo que se opõe à nossa potência. Então, já tem um grau de luta, né, para defender essa afirmação de resistência nossa. Então, a partir da resistência, já está embutida, vamos dizer, a agressividade, né, e a necessidade de se contrapor ao que se oponha à nossa potência. Isso é verdade tanto para o indivíduo quanto para a vida coletiva ou para uma sociedade. Que é interessante que para Spinoza não existe essa distinção. É uma coisa que eu acho muito útil, né, para a psicologia, que costumava, pelo menos, fazer uma dicotomia entre fatos individuais e sociais. Na filosofia de Spinoza, é um pensamento do século XVII, mas a gente encontra uma maneira de pensar junto tanto os fatos individuais e os fatos sociais. Então, pensar os afetos no campo social e no campo chamado individual, porque o campo chamado individual, já disse Guattari, somos uma multidão. Então, quando a gente diz terapia individual é terapia de grupo, bom, mas o individual também é grupal. O individual, o dois, se um é uma multidão, dois já é, né, muito mais gente. Eu não sei, Tereza, você falou da gente fazer uma conversa assim, depois talvez Sim, pudesse. Cristina. A ideia é você fazer essa introdução, como você está fazendo, né? Seu artigo, das ideias que você expõe, né? E a gente abrir um diálogo, né? Porque, né, você sabe, o nosso grupo se chama Conversando com Amigos da Psicanálise. Claro, Estamos aqui no Círculo, aliás, aonde você também fez sua formação, né? também já fiz, é. Isso. E não, bom, poderia dizer assim, só para abrir, né? Vamos ver quem quer falar, né? Mas eu li seu artigo mais de uma vez, porque não sou muito conhecedora, aliás, não sou conhecedora nem um pouco de Spinoza, conheço muito pouco, mas é um pensador, né, muito rico. E depois, Cristina, a Denise já levantou a mãozinha, eu vou passar a palavra para ela, mas depois eu acho interessante, né, a gente poder explorar mais essa noção da potência, né, e da razão, né, da ideia da razão né, de uma sociedade da razão, do bem-estar de todos. Enfim, eu achei essa ideia Sim. muito importante, mas vamos ouvir Mas a eu Denise. até, já que você lembrou Ah, disso, eu queria mesmo, assim, complementar, né, que eu não cheguei a falar de razão. Mas porque a razão em Spinoza é um conceito muito diferente da razão cartesiana, né? A razão para ele inclui os afetos. Então, a razão é como se fosse uma organização, uma auto-organização mais equilibrada. É um pouco parecido com a ideia de autorregulação em Reich. Quer dizer, ela inclui a possibilidade, então, ele tem até uma proposição que o Spinoza fala o seguinte: quando estamos, é a proposição 6 da Ética 3, então, quando estar em si e não estar em si. Quando estamos em si, nós pensamos melhor, nós agimos melhor. Então, esse estar em si, que tem uma comunicação com o corpo, né, com esse plano, né, de imanência, que em Spinoza seria Deus, natureza, né? Então, assim, então a razão para ele é estar em contato com esse plano,
né? E a gente pode não estar, pode perder esse contato. A qualquer momento a gente pode perder. Mas ele diz, quando um povo luta, quando um povo é livre, ele está sob domínio da razão. Então, ele associa razão, liberdade e um certo equilíbrio dos afetos, né? E principalmente autonomia, não estar submetido ao que vem do exterior, não está com a imaginação colonizada, não está dominado por afetos tristes que a gente recebe, né? Que a gente faz esses encontros e se torna, né? Passa a ter um grau de potência menor. Então, a gente estando nessa situação de estar dominado principalmente pelos afetos tristes, né? Aí nós não temos autonomia, aí nós não temos, a razão não está funcionando em nós. É isso. Bom, mas a Denise queria estar com a Denise, mãozinha. a palavra está com você. Obrigada, Cristina. Muito bom, muito claro. E o seu artigo também, muito, muito complexo, de certa maneira, que você junta autores e a psicanálise até me surpreendeu. Mas o que eu ia falar é exatamente o que você falou em resposta agora a Tereza. Eu ia tentar fazer uma ponte com a Hannah Arendt, no sentido da gente questionar, eu não sei se a palavra é questionar, mas colocar em questão, sim, ah, o que seria vida coletiva ou militância, ou o que a Hannah Arendt vai, num extremo, chamar de aderir a movimentos, no sentido disso que você acabou de falar, do estar em si, que é para Hannah Arendt a condição para o pensamento, e é o pensamento que coteja a tirania, a dominação, mas esse pensamento não é o pensamento coletivo necessariamente. Ele pode ser, numa hora de totalitarismo, de tirania ou de fascismo, pensamentos que acontecem e que partem do interior e não do exterior. Ou seja, isso que eu queria colocar, para ser mais simples, é exatamente o que você falou agora sobre autonomia. E pensando na Rave também, nem sempre você ir à vida coletiva quer dizer que você está indo com potência. Você pode estar indo com uma adesão. Aliás, Freud, né, nos fala disso na psicologia das massas, mas seria pensar por essa vertente que você trouxe. O que é autonomia? Quer dizer, essas próprias mães, quando elas aderem ao coletivo e lhes traz potência, e lhes traz alegria, e lhes tira da melancolia, e os nossos pacientes, quando saem, né, do seu ensimesmamento, a sua autoestima triste, né? A gente pode chamar, a partir do que você agora ensinou de Spinoza, não necessariamente a ida ao coletivo, quer dizer, existe uma forma de ir ao coletivo que tem que preservar a autonomia, tem que preservar isso que a Hannah Arendt chama de pensamento. O que ela chama de pensamento, ele depois se coloca no mundo, sim, mas ele tem o mundo em si, sempre. Mas ele é de um recolhimento, é, 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 no sentido do que Cristina falou, da autonomia. O si quer dizer autonomia. Então, para você ir ao coletivo com potência, com lucro, né? Porque essa palavra militância, às vezes, nos coloca, né, numa coisa de rebanho. Aderir a uma seita, aderir a um partido, aderir a um movimento, e, inclusive, sendo, né, para Hannah Arendt, a base do totalitarismo, a adesão aos movimentos. Essa adesão, no sentido não autônomo,
Ou seja, qual é o sentido autônomo? É o que preserva o meu pensamento, né? Preserva a minha razão, aí nos termos que a Cristina acabou de falar. Mas É, a Ana bom, ela não fala em razão, eu não sei, eu pensamento acho para que ela tem tem corpo. diferenças, tem diferenças, Não, é muito semelhante, mas né? o que eu queria Mas questionar é não, essa coisa mas eu não, automática que o coletivo nos traz bem-estar. não, mas não Ele é ele isso, pode ser uma não ida. é isso que eu estou Não, dizendo, que não, eu estou traz falando bem-estar. fora do que você falou, inclusive, pensando nas mães da Raave, por exemplo. Essa ida ao coletivo pode ser enfraquecedora num outro Sim, momento, pode, mas o se que não houver nós autonomia, né? acha, Se não houver o cultivo de uma autonomia, que não, é mas um pouco essa rever sua autonomia, por própria exemplo, história. é também a autonomia de um povo, né? Então, essa autonomia, quando ele diz assim, que um povo ele pode estar dominado quando ele acredita na sua própria impotência. Então, enquanto ele acreditar na sua própria impotência, então tem alguns exemplos maravilhosos sobre isso na nossa história, né? No Brasil, a questão do racismo, da maneira como os negros são considerados, foram considerados, por exemplo, pelo Nina Rodrigues, né? A teoria de que eles eram inferiores e que as crianças negras não adiantava colocar para estudar, porque não ia aprender e tudo mais. Então, se os negros acreditarem nisso, né, eles estão aceitando essa condição de inferioridade. Mas isso só dura, diz o Spinoza, enquanto eles acreditarem nisso. Então, o povo ele só é dominado, só está dominado enquanto ele acredita que ele é inferior, que ele precisa do colonizador para viver. E é uma questão de crença, né? Então, enquanto você acredita nisso, e diz o Spinoza, ele diz isso tanto para o indivíduo quanto para a vida social. Então, a questão, eu acho que é que ele não opõe essas duas dimensões. Isso que eu acho que é difícil, é um pouco diferente do que a gente está acostumado a pensar, e é interessante, né, pensar junto isso, não sem fazer dicotomia nem oposição. Então, por exemplo, você pode pensar que um povo, enquanto ele acredita que é inferior, ele vai se deixar dominar. Ele vai se deixar. Agora, o dia que ele não acreditar mais, aí ele recupera a sua potência. Então, é a mesma coisa. ah, É claro que a gente sabe que é possível, pela via do coletivo, você ficar tomado por afetos tristes também, né? Mas esses fenômenos existem, né? Para o Spinoza, ele está perfeitamente consciente de que esses fenômenos existem. Mas ainda assim ele vai achar que esse caminho da gente se juntar, né, é um caminho frutífero diante da nossa extrema fragilidade. Que veja bem, agora mesmo nós estamos à beira de um colapso ecológico total, né, ambiental. As pessoas não estão prestando muita atenção. Mas tem uma história aí que eu ouvi outro dia de um biólogo até brasileiro, que se chegar a temperatura do oceano, chegar, parece que era 3 graus a mais, uma coisa assim, 2,5 graus a mais, e logo, e isso é para breve, vai começar a ter mudanças no mar, que vão morrer todos os recifes de coral, né? Ela está falando, se você quiser falar sobre isso, pode, porque é uma coisa impressionante. É para logo, é para amanhã, não é para daqui a muito tempo, não. E as pessoas não estão. é, Aí a gente se sente extremamente frágil, né? Agora, como isso pode se modificar de uma hora para outra? Se as pessoas deixarem de acreditar em algumas coisas que nós
se as pessoas simplesmente puderem se contagiar, se conectar com essa realidade de fim de mundo, de fato, sair do seu cotidiano, né? Onde a gente procura manter tudo nos seus lugares, a hora de escovar o dente, a água está aqui saindo da pia, mas pode ser que daqui a pouco a água não saia mais da pia. Quer dizer, então eu fico pensando que sem essa dimensão do coletivo, a gente não vai, de fato, ser capaz, porque tem metade aí dos dirigentes mundiais que não acredita, né? Inclusive, um que acaba de ser eleito agora e não acredita, e que imagina o que ele não está difundindo isso por aí pelo mundo e tal, né? Mas quer dizer, é como se sabendo, mesmo sabendo, né, que de fato a gente pode se contagiar com afetos tristes, né? Inclusive os movimentos que a gente vê são muitas vezes são movimentos, é mais fácil ter um movimento contra do que um movimento a favor. Então, um movimento onde você se deixa tomar pelo ódio do vizinho, com a vontade, né, a reunião para trazer mais polícia para o bairro, porque o bairro está muito perigoso, então você tem, então é uma aglutinação construída a partir do medo. Então, diria Spinoza, não é boa, não é tão boa, porque é um afeto triste. Então, ele diz: quando os homens estão tomados por afetos tristes, eles discrepam entre si, eles caem em competição, eles caem em briga, e briga no mau sentido, porque ele acha bom quando tem luta, quando tem conflito, né? Spinoza e Maquiavel, eles ambos, né? Eles acham, eles trabalham com a ideia da positividade do conflito, e o Winnicott também, né? O Winnicott também, a ideia da positividade do conflito, que o conflito é bom, que as crianças, os adolescentes não querem ser compreendidos. Tem uma citação que eu sempre gosto, que ele diz assim: não, os adolescentes não querem ser compreendidos. Por favor, não faça isso com eles, dizer que você entende eles. Porque você tem que deixar que esse conflito aconteça, né? Que ele precisa desse conflito para O que ele obstáculo, né? O seguir adiante. obstáculo. Então, não diga para ele: ah, não, pode deixar que eu te entendo. Ele não é isso que ele quer ouvir. Então, quer dizer, no nosso campo também tem quem achou que o conflito era saudável e positivo. Mas os homens, eles discrepam entre si quando são tomados por afetos tristes. Então, essas organizações políticas contra, com ódio, com ressentimento, elas, ao invés de produzir um, um estado de potência da multidão, né? Que essa sim é transformadora, ela não vai ser capaz de produzir nada, porque os homens vão discrepar entre si, eles vão divergir, eles vão começar a brigar e vão se enfraquecer, né? Qual é o problema do Brasil, né? Falando nesses termos que eu estava falando dos dois indivíduos que nos constituem, né? Que são os brancos, né, os que são os donos das riquezas, e depois os negros e pardos, né, do outro lado, os que não têm a riqueza. Esses dois indivíduos compõem o Brasil, e por isso é que é muito tão difícil, né, formar um coletivo, né, e pensar num país, né, a partir dessa divisão. Então, a gente pode dizer que esses dois eles ficam conflitando, né? E não são capazes de encontrar uma saída. Ficam conflitando, por exemplo, pela via da criminalidade, né? A gente vê que a preocupação com as prisões, né? A quantidade de prisões que nós temos cada vez mais, esse caminho aí, né? Da solução penal, mas aí, do conflito social, né? Como a gente pode dizer, mas é um caminho que custa muito caro, né? E já Spinoza já dizia, né? Imagina que ele dizia uma frase assim: está mal constituída uma cidade onde todo dia são anunciadas penas aos delinquentes.
Então, essa cidade, né, essa organização, esse país, esse estado, está pessimamente organizado, é o nosso. É muito mal organizado, né? Onde o conflito social é lidado dessa forma. A saída é a prisão, né? E olha que prisões, né? E olha que prisões. E outro dia estava, que é uma coisa que cria mais insatisfação, né? Na sociedade, que é um risco para nós todos, né? Como diz aquele filme, no YouTube, aquele documentário do João Salles, o irmão do Walter, Notícias de né? uma guerra É particular, é Notícias de esse? uma Guerra Particular, aquele documentário maravilhoso, que ele já fala ali que que guerra é essa que nós todos morremos? Que guerra é essa onde todos morremos? E por que nós morremos todos? Porque com esse nível de confronto, né, onde você vê aqueles jovens que vão presos, né, que estão furtando o celular, e, enfim, assaltando mesmo, que vão para aquelas prisões, e agora mesmo estava um calor, né, ou ainda está, e imagina o que não estava de calor dentro das prisões. Então, eu fiquei sabendo, através de um colega, que que atende a mãe de um preso, né? Que ela estava muito apavorada, sim, porque eu também, por outras vias, eu também fico sabendo o calor que estava, né? Que as pessoas estavam, tinha pouca água, a água estava quente, e tinha caso de jovem com tuberculose morrendo. Além da falta de água, morrendo de tuberculose, ou as duas coisas juntas, não sei. E aí, mas o que é bonito também é que essa mãe que estava sendo atendida, quando ela viu, né, que eu coloquei em contato com dela com um grupo da AFAP, na Associação de Familiares de Presos, que tem uma mãe da RAV, né, que é a Cláudia Alexandre, que coordena. Então, ela ficar sabendo que estava havendo um movimento de mães pela resolução dessa situação, né, por questão de água, de alguém estava se preocupando com isso, né? Então ela ficar sabendo disso já deu assim uma alegria nela, assim, porque ela estava com a sensação de que ninguém ia se preocupar com o filho dela passando sede, e é fato. Então é isso que eu digo. O coletivo tenha sempre essa dimensão, embora tenha essas possibilidades todas que a Denise estava falando, né? De nós termos sociedades pessimamente constituídas a partir da prisão, da punição, né? Que só podem gerar mais afetos tristes, né? Então essa sociedade essa guerra que todos morremos. Cristina, a Sandra está com a mãozinha levantada e depois acho que a Marcela também quer falar. Vamos ouvir primeiro a Ah, Sandra, tá depois a ótimo. Marcela. Tereza, posso Vamos. falar uma frase só para complementar? Rapidinho, Claro, que eu claro, não quero tirar Denise. a palavra das. Cristina, mas o que eu estava levantando não era nos movimentos contra essa negatividade, era nos movimentos a favor. A atenção que a gente tem que ter para eles não se tornarem opressores, unanimidades, porque eu queria levantar que o coletivo também pode oprimir. Mesmo no movimento psicanalítico, a gente tem, na história do movimento psicanalítico, uma abertura crescente, né? Da autonomia, da nossa autonomia como membros, né? Da nossa possibilidade de pensar por nós mesmos e não ter que seguir formas e padrões como já foi no passado. Era isso que eu queria levantar para qualquer movimento a favor mesmo. Era isso, desculpa ter Uhum. voltado. Sandra, por favor. Oi, Cristina. Adorei o texto, o artigo, e eu achei tão interessante porque eu até juntei um outro autor que caberia falar, além de Spinoza e Winnicott, que combinam muito, a É, questão da potência, né?
e da alegria de viver, porque quando o Winnicott fala é, é, na potência de brincar, quando uma criança, um bebê, ele tem a ilusão de que o mundo só vale a pena quando ele cria esse mundo, né? Então, o mundo é criado pelo bebê, pela criança, né? E eu fico pensando que a forma de resistência está muito aí no coletivo. Não é ir no coletivo e virar gado, virar massa, mas é quando você vai potente na sua criação, né? No indivíduo criativo, ele vai para o grupo e se fortalece, sim. Não é à toa que, se a gente parar para pensar, vamos historicamente, há pouco tempo ali na ditadura militar, a primeira coisa que se fazia era você apartar, separar os grupos. Ninguém podia se reunir para conversar, ninguém podia se reunir para dançar, para cantar, porque essa alegria ou essa possibilidade de fluir no grupo é muito potente. E não é à toa que a gente tem uma estratégia do medo, criado pelo medo, criado pela tristeza, que tira a nossa potência coletiva e nos coloca no isolamento. Então, quando a gente sai do isolamento, a gente está, de fato, buscando uma potência. Aí eu pensei, historicamente, a gente ia lá e suprimia os meus povos indígenas, os meus antepassados, que cantavam, dançavam na sua língua. A gente pegava os africanos e a gente tirava a língua deles, tirava a comida deles, a cultura deles, e a gente sempre teve forma de resistência, a Umbanda, o Candomblé, né? E aí eu venho com o texto do Krenak, que é assim, outro autor que eu acho que ia fazer lindo junto com Spinoza e o Winnicott, é o Krenak. Krenak, Sim. naquele livro dele maravilhoso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele diz Uhum. assim, nosso tempo, deixa eu só trocar o óculos, porque um não dá conta, esse aqui é para perto. Vamos lá. Nosso tempo é especialista em criar ausência do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, prega um fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim do mundo. Eu acho que Uhum. se encaixa perfeitamente com o teu artigo e a tua proposta, porque a resistência, eu tenho muito contato com grupos indígenas, e uma coisa que eles fazem, eles estão sempre sendo atacados, mortos na luta. Tem uma luta, tem uma militância política, mas tem uma coisa que eles fazem no coletivo que é can cantar e dançar juntos. E tem sempre uma Isso faz alegria. parte. Quando eu digo militância, é mais esse estar junto na luta, né? Mas em Isso. essas coisas todas, né? E eles estão juntos no momento de se fortalecer pelos rituais, pela dança, e depois eles vão lá e vão enfrentar o que tem que enfrentar, juntos, porque eles sabem que sozinhos eles não conseguem. Eles estão muito mais vulneráveis sozinhos. Então, assim, a minha pergunta, eu estou pensando junto aqui com o grupo, né? A minha pergunta seria: para nós psicanalistas, né, o que a gente precisa fazer para sair do nosso isolamento, né? Viver mais, estar mais próximo dessa cultura, desse coletivo, para a gente voltar a ter potência. Aí o Winnicott diz assim, né? O que a gente tem que fazer no nosso consultório diariamente? É se manter vivo. E eu diria,
é se manter potente, é se manter alegre, mesmo diante de uma dor muito grande. Bom, aí tem que saber, porque alegrias, né, que eu estava falando, que Spinoza, para ele, não serve qualquer alegria. Não, estou Não, não entendendo é o que você está qualquer falando. alegria, Mas não é é. porque tem umas alegrias também que são bobas à beça, né? Então, Tem assim, alegria que é alienação, que tem alegria, leva, por exemplo, às alegrias do consumo, né? Nós temos não. uma porção de alegrias aí, quer dizer, isso está para pouca gente hoje em dia do consumo, né? Mas pelo menos a vontade de consumir, não, porque o Spinoza era muito, muito consciente desse elogio, né? Da autonomia e da possibilidade de ter uma vida livre, né? Não ser determinado a partir do exterior, né? Ou se, enfim. Mas com certeza, eu acho que a vida em grupo é uma coisa aliás, nós vivemos em grupo, não, não parece que a gente vive em grupo, mas a gente vive, só que a gente não extrai todas as consequências disso, né? A gente não se aproveita dessa situação de estar, porque vários mecanismos nos separam, né? Mas você estava falando do psicanalista, eu acho que é problema para todos os profissionais, professores também, gente que quer mexer com o campo social e que quer fazer alguma mudança, alguma diferença, né? A gente tem esse problema, né, de como encontrar esse caminho para fazer isso, né? Mas eu não acho que o Cristina, psicanalista eu ia sugerir assim. que nós ouvíssemos a Marcela, e aí depois você já vai juntando a fala da Sandra, da Marcela, que eu já estou preocupada com o tempo. Tá. Não, mas deixa eu só terminar. Tá A bom. gente vai terminar o quê? 7 horas. É 7 horas que termina? É. Não, é porque eu ia dizer que justamente a gente vive também, assim, não é só. Eu acho que os psicanalistas hoje em dia estão bem mais próximos. Eu vejo muitos psicanalistas envolvidos, né, com as lutas, né, políticas e as lutas populares. Eu acho que já foi bem pior. Agora, não é fácil para ninguém. Por exemplo, lá a própria universidade, a dificuldade que a gente tem de se aproximar dessa clientela. Por quê? Primeiro começa pelo horário de atendimento. É um horário que só serve para pouca gente serve, para criança, porque é o horário, né, de oito às 8 da noite, no máximo, porque se for mais de 8 horas já começa a dar problema, não tem quem abra a porta, ninguém quem fecha a porta e não sei o quê. Então é um horário que é para uma parte da população, fora que a população chega lá e não se sente em casa, para ela aquele lugar é muito engraçado que elas falam assim: eu passo sempre aqui, nunca vi esse lugar. Agora, o campus da UF, não sei se vocês conhecem ali no Graguatá, é um negócio enorme, são 20 prédios e ela nunca tinha visto. E eu acredito, porque tem uma entradinha assim. E não é a questão de ela nunca viu, porque não faz parte, ela não conhece ninguém que vai ali, ela não tem parentes que estudam ali. São mundos, são esses mundos completamente separados que a gente vive. Então, é uma questão para nós, né? E às vezes passa por essas coisas simples, tipo, simples entre aspas, mas se sentir à vontade, entrar no campus, né? Até isso aí deveria ser feito. Eu já vi numa universidade no Mato Grosso, um dia que eles faziam que era a população vinha visitar a universidade, era um dia aberto para as crianças visitarem a universidade, organizado na escola, e aquelas crianças, né, Universidade Federal de Mato Grosso, que era principalmente crianças indígenas, né, ou, né, de etnia indígena, mas que era a universidade tinha essa preocupação, fazer uma portas abertas, né? Que enfim, mas são estratégias que a gente tem, porque os dois Brasis, né, são muito separados, não é só o psicanalista. Pode falar então, Marcelo. Boa noite, Cristina. Tá me ouvindo bem? Estou sim. Tá bom. Obrigada, em primeiro lugar, assim, pelo texto. Adorei, assim, gostei muito mesmo.
E obrigado por ter vindo também falar para a gente. Também ficamos muito felizes, com certeza. Então, eu fiquei assim, empacada aqui na página 58, que eu acho que tem alguma questão também com a fala, né, da própria Denise, né, que também é, comentou aqui, da questão de Spinoza, né, como ele pensa a questão de... Vou ler esse pedacinho, que aí você acho que fica mais fácil de estruturar assim, a minha dúvida, né? Ah, Ele fala assim que a tristeza, né, e a inferiorização, como você já falou, diminuem, né, reduzem a capacidade de agir. E que pensar e agir não estão dissociados no pensamento dele, né? Que bem ao contrário, que só quando somos capazes de pensar que agimos, né? sim. E aí, mais para frente, ele fala que, paradoxalmente, é quando mais estamos tristes, né? Mais lutamos. Quanto maior for a tristeza, tanto maior deve ser a parcela de potência de agir do homem que ela contraria. E também, tanto maior será o esforço ou a potência de agir que empregará para afastar a tristeza, né? E aí eu acho assim que a questão da tristeza, quando se a gente parar para pensar, né, nos movimentos atuais, principalmente da extrema direita, né, no Brasil, não sei muito falar em outros, né, outros países, mas parece não ser um movimento muito diferente. É, existe muito isso, eu acho, né? Da tristeza está sendo ali uma alavanca, esse sentimento de inferioridade, a tristeza está sendo uma alavanca maior do que o pensar, né? Sim. E aí eu fiquei um pouco confusa com relação a Não, isso. essa parte ela é bem difícil mesmo. Você tocou numa coisa que precisaria, né, de mais tempo, mas é curioso isso. Como é que na tristeza, Spinoza diz isso, né, de que na tristeza existe uma potência imensa também, porque na tristeza nós estamos, é como se a gente não contasse com a ajuda da nossa imaginação, né? Na tristeza nós estamos diminuído a nossa potência, mas o que nos mantém continuando vivos é, por outro lado, a nossa potência também. Então nós só contamos com a nossa potência, porque o restante a gente não pode contar quando nós estamos tristes, né? Porque nós estamos por exemplo, dominados por alguma coisa externa, né, que está nos oprimindo. Por exemplo, uma pessoa presa, né, uma pessoa presa, ela está dominada justamente nessa capacidade de poder interagir, né? Ela não, ela tem o universo dela, né, fica muito reduzido. Então, para ela sobreviver, ela não pode contar com aquilo aquela parte do texto que fala que o Guattari traz aquela criança, né? Que tem uma hora que queria matar o irmão, queria, né? Como é que era explodir? Não sei o que era, quebrar a cabeça do irmão, uma coisa assim, mas no minuto seguinte já queria ir para a lua com o irmão, né? Então, aquilo de poder fazer outros agenciamentos, né? É também uma virtude da vida coletiva, porque se a gente vive numa vida onde tem múltiplas possibilidades de encontro, né, mais condições a gente tem de alterar os nossos afetos, né? Então, se a gente está muito triste, a gente pode tentar se juntar com nossos amigos e ouvir outras coisas, né? E com isso a nossa imaginação passa a se conectar com outros temas que podem nos potencializar de novo, né? Agora, na solidão fica mais difícil. Então, essa parte ele está falando dessa potência que a imagem que há em nós quando estamos tristes, porque se não houvesse a gente morria, né? Então o que mantém a gente vivo é esse outro lado que está ali, né? Apesar de a gente continua, né? Então tem muitas situações assim na vida também, né? Que apesar de tudo a gente continua, não é? Uhum. Mas isso não incluiria, então, o pensar, o pensamento crítico, Não, necessariamente. não, é porque Spinoza anda sempre junto.
pensamento e corpo, né? Então, o pensamento, ele está sempre funcionando, né, no sentido de, por exemplo, fazer com que a gente pense e nosso pensamento seja potente, né? Agora, o tempo todo há a possibilidade de a gente estar também com o pensamento despotencializado, né? O mau encontro é um mau encontro também que atinge o pensar, atinge corpo e mente, as duas coisas juntas, andando sempre juntas. Para o Spinoza, andam sempre juntas, né? Mas eu não sei se eu te respondi. Você, quando você falou do pensamento, você estava querendo dizer o quê agora? Não, eu fiquei nessa Pensamento dúvida. crítico. Fiquei nessa dúvida, porque quando assim, eu penso nos movimentos assim sociais, né, que se deram há pouco tempo, né, nessa luta que a gente está, né, entre dois extremos da sociedade, né, Uhum. me parece assim que não há muito pensamento crítico nas massas. As pessoas se juntam muito mais por outras razões do que por pensarem realmente, eu acho, numa solução verdadeira, eu acho, né? Porque se a gente for pensar, né, em todo esse processo das fake news, né, de como são enganados tão facilmente, não há pensamento ali, não há pensamento crítico, não É há... isso. Eu acho que o mais importante é o que você acabou de falar, como eles já se deixam enganar. A questão é, não Sim, é que as ideias sejam falsas ou verdadeiras, é como as pessoas se deixam enganar com tanta facilidade, né? Então, um elemento, eu acho que são os meios digitais, porque quando a gente está pegando as nossas informações através desses meios, quase que o tempo todo, muita gente, acho que o tempo todo a gente está envolvido, quer dizer, o que a gente sabe da realidade vem por ali, né? A gente, primeira coisa que a gente pode dizer, bem simples, mas é que tem partes do nosso corpo que estão completamente excluídas disso, né? Nós estamos aqui conversando, mas a gente está só se vendo um quadradinho, a gente não está. Enfim, tem toda uma, al- algo que a gente sente quando está em grupo, né? Que é diferente de estar online, né? Porque partes do corpo estão excluídas. Eu até posso depois mandar um artigo que eu escrevi também sobre isso, sobre as mídias digitais. por E até favor. o Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano, Sim. né? Ele fala que ele é que fala aquilo que eu acho engraçado, né? Ele falando com a gente no celular, a gente fica, as pessoas ficam com a postura como se estivessem rezando, né? Ele fica curvada, né? Então é algo que está. É esse negócio que está fazendo. É que a maneira de perceber o mundo é outra, né? E torna mais difícil perceber que a mensagem falsa. Porque uma das coisas que eu li, mas eu acho que tem muita coisa para discutir nisso, mas assim, uma das coisas é que a pessoa tem a impressão de que aquela conversa com o seu político de estimação é sua com ele, né? Eles fazem tudo para que a pessoa que entra nessas redes, né, ela tenha a impressão de que ela é alguém, né? Que ela está dando uma opinião, que ela está tendo retorno. Então, ela se sente muito acompanhada e valorizada, né? Se ela entra para um grupo desses. E eu já também observei isso com uma pessoa conhecida aí, que foi o que aconteceu. Quer dizer, a pessoa vivia assim, passou a se vestir melhor, passou a começar a se ver como uma política, uma pessoa política, só que uma pessoa política, né? Defensora aí do nosso inelegível. Mas foi uma transformação, uma transformação. Não deixa de ser uma militância que ela entrou, mas assim, completamente. Mas uma das coisas é isso, recebeu um ouvido, né? Uma valorização, ela que não tinha. Então, isso que eu pensei, porque geralmente essas pessoas me parecem estar muito mais dominadas pelo afeto, né? Assim, essa necessidade de se sentirem importantes, né? De terem um lugar, de estarem
falando a mesma língua do que outras pessoas, saindo da solidão, né? Que aí tem toda a coerência com o que ele fala ali da potência, né? De estar em grupo e tudo mais, do que realmente pensando em alguma coisa de fato, né? Muito mais dominados pelo Mas aí afeto é que que pelo tá. pensamento. Posso fazer só um adendozinho, só um comentário Sim. rápido, que é dentro dessa discussão, né, que a Marcela está trazendo, que a Cristina está desenvolvendo. Eu achei uma parte muito importante do texto, Cristina, que agora não vou saber reproduzir exatamente, mas que você coloca, né, a questão da democracia e do fascismo e dos Uhum. afetos, né, os afetos que são destrutivos, né? Quer dizer, aquela agressividade destrutiva do ressentimento, do ódio, né? Que domina no fascismo, enquanto que no regime democrático parece que tem mais espaço, né, para Sim, os movimentos. Então, é só isso que eu queria sim, com acrescentar. certeza. É. Porque são afetos, mas são que afetos? Afetos tristes. Tudo isso, mas para conquistar um afeto triste, porque, bom, Spinoza fala várias coisas também sobre como não é bom você entregar todo o seu a sua esperança para uma pessoa só. Ele fazendo a crítica do líder, né? E dizendo, não, não existe coisa pior do que acreditar num só, né? Porque você pode ser enganado, né? A qualquer momento você pode ser enganado. Então, tem vários avisos, né, que ele vai dando sobre os riscos. Porque a questão é que o que mais existe são grupos, como se falava na análise institucional, grupos assujeitados, né? Essa diferença entre grupo sujeito e grupo assujeitado. O que mais tem é grupo assujeitado, né? O que as mídias produzem é isso, são sujeitos obedientes que compram coisas, né? A gente sempre se escreve que aquilo ali tudo é para vender alguma coisa para você, aquilo ali tudo. As pessoas acham que é um lugar para ela botar o que tem de mais bonito na alma dela, né? Tirar fotos e botar constantemente o que ela faz e compartilhar com 1.000 pessoas, mas ali é para vender coisa, né? E para pegar Denise está querendo informações, falar? né? Informações. O algoritmo, ele faz com que, eu até diria que ele vai separar os afetos tristes dos afetos é, potentes, né? Porque o que que acontece, pelo que eu venho estudando também, essas pessoas que se identificaram com o inelegível, com fake news e tudo mais, elas se identificaram com aquele tipo de pensamento. E aquele tipo de pensamento ia chegando, formando grupos, né? Criando ali uma potência, porque não porque ela fosse ser diferente daquilo. Muita coisa ela pensava, ela sentia, ela acreditava. Então ela foi entrando quase que numa seita naqueles pensamentos. O outro lado também, a gente também se identifica com coisas positivas de determinados grupos, né? Mas a questão da manipulação da mídia, o algoritmo, ele é muito estratégico para isso, né? E a gente não pode É. ser ingênuo, né? Porque é Porque, mesmo. apesar da gente saber que ali também tem essa dimensão do coletivo, né, nas mídias, é, é coletivo que está ali funcionando, mas tem uma diminuição, segundo o que eu coloco nesse artigo, né, tem a exclusão de partes do corpo que não estão participando daquela festa ali. Da Então, ação, né, Cristina? Da ação, da da ação. ação. Não estão participando, principalmente estamos sentados, né? Recostados aqui e não estamos, por exemplo, nas ruas. Ninguém vai mais para a rua, né? Tem O muito tempo. comentário era um pouco esse, Tereza e Cristina, a partir do que a Marcela, também não sei se a Marcela também se referiria a isso, que a esquerda ela está submetida a essa mesma passividade.
de certa forma. Nós também estamos nos algoritmos, nós também estamos curvados aos nossos canais de esquerda ou mídias de esquerda, ou seja, isso que acho que a gente está conversando, eu acho que eu estou voltando um pouco ao que eu coloquei lá no começo. Isso pode. É claro que o fenômeno fascista é uma coisa e o movimento de esquerda é outra, com certeza. Mas no movimento de esquerda, você tem esse não pensar crítico que a Marcela estava falando, essa coisa de gado um pouco. E que traz muita frustração às pessoas, inclusive, né? Porque elas querem ter uma utopia, mas essa utopia fica individual, né? Ela Mas não é então é isso que a gente colocada tem que fazer, né? ou A é crítica. colocada na eleição, no partido tal, aí você vai, é o PSOL, porque é o mais que fala mais né, Mas é que do tem que ter uma programa. paciência danada, né, para fazer política. Tem que Será ter que eu posso falar uma Pode, palavrinha para pode, fechar? Margarida. Margarida está com a mãozinha. Fala, Margarida. A mãozinha aprendi a fazer. Não sabia. Cristina, a gente se conhece lá de trás, não sei se você se lembra. Eu jovem, você jovem, mas parabéns pelo quem texto. está Agora, falando? Ah, Margarida, Margarida. aqui. Margarida, sim. É o Ah, seguinte, eu vou deixar uma imagem aqui da Davi Campista na quarta-feira, onde eu fui dar uma oficina, e quando eu estava andando pela calçada, a seguinte cena aconteceu. Um cara que não tinha o que comer começou a agressivamente romper os sacos de lixo para tirar comida e tirava tudo de dentro e deixava tudo fora, os dejetos, aqui, e aqui um onde eu cheiro moro tem isso enorme, também. um cheiro Tem. muito forte. Então, eu gostaria de deixar essa imagem para a gente pensar. O que que a gente faz com isso? Eu fiquei totalmente, ao contrário do que você sugere, impotente, tá? Eu Mas não você está sabia se eu chamando abria minha bolsa, agressivamente. dava um dinheiro para Não, ele, mas é tinha um ataque. também. Não, Mas, Margarida, você usou a palavra agressivamente, por quê? Por É que essa porque pessoa está fazendo ele estava agressivamente? agressivamente mesmo, sabe, Denise? tira o Ele lixo rompia do e saco, dizia assim: joga, deixa eu tudo preciso sujo, comer, eu preciso rouba o comer. saco. É curioso isso, Mas, rouba o Margarida, saco. não é desesperadamente, é agressivamente ou Duas desesperadamente? coisas, Denise, Não, as esse duas eu achei coisas. mais Você agressivamente. é o limite muito tênue entre agressividade, entre. Como é que você usou, Denise, a palavra? Já não sei. Deixa eu abrir. Desespero, Desespero. Desespero, desespero. é muito misturado. Eu gostaria que a gente deixasse essa imagem para a gente É pensar, porque eu terrível. acho que a gente não está dando conta. Não. Agressivos somos nós é que somos agressivos, que não estamos dando conta de quem não tem o que comer, E entendeu? de quem Então, está com é sede uma e coisa preso. assim, Quem está com calor e sede, está preso, a gente também não dá conta. Não dá conta de com nada. certeza, Essa nada não dá De conta. sociedade nada. É isso, é que um nós. desespero da gente não dar conta. Não, e É, queremos nossas ruas limpas? Não, eu não limpas, quero nossas sem ruas limpas pessoas. mais, porque está cheio de sujeira nessa sociedade, entende? Então, É, rua limpa para mim, porque na Rocinha a rua não é limpa, no Complexo do Alemão a rua não é limpa, porque não recolhe Olha, lixo, porque não tem onde botar o lixo. Eu eu penso vou assim, sugerir o Margarida, seguinte. Eu vou sugerir o seguinte: vamos dar a palavra à Cristina, Ela porque fez. estamos no nosso tempo, e eu gostaria que a Cristina fechasse um pouco, porque eu acho que esse encontro está esquentando, né? Mas que temos bom. esse limite do tempo, mas não quer dizer que a Cristina não possa voltar aqui para conversar conosco numa outra ocasião. Cristina, a palavra está com Tá. você. Bom, gente, primeiro também queria agradecer, achei que foi bom a discussão, falar com vocês, trocar sobre o meu artigo. E, bom, eu acho sempre que esses problemas que a gente está trazendo, todos eles dizem respeito à luta política, né? Eles são discutidos, eles precisam ser trazidos. Só que tem que ter uma paciência, que eu estava falando, né? Fazer político tem que ter uma paciência danada. Mas, por exemplo, eu vejo isso que você estava colocando aqui na minha vizinhança, eu moro no centro de Niterói. Então, também está tendo esse problema. O lixo, a gente está ameaçado de ser multado
eu moro numa vila, por causa do lixo que não pode ficar na calçada, certíssimo. Mas quem que bota o lixo na calçada? São essas pessoas, tipo essa que você falou, que eles tiram, abrem o saco, roubam o saco, aquele saco mais resistente, e jogam o lixo no chão. Mas eu acho que é para sacanear mesmo, assim, tem um quê, assim, de, sabe, vou sujar tudo, tem um negócio assim. Mas aqui em Niterói tem também um trabalho com população de rua que é bastante bom, que já é antigo. E, enfim, a gente tem que saber o que que esse pessoal está fazendo, o que que eles estão tentando fazer. Por exemplo, eu digo eu, como moradora aqui dessa vila, que a gente está tendo que. A gente está conversando sobre isso, a gente também fica assim: o que que vamos fazer? Ninguém consegue, porque aí, quando o meu marido vê, tá perto, ele não faz isso, ele não tira do saco, ele respeita o repolho. Mas quando são só as mulheres, ele faz. Se tiver os homens. Então, assim, são todas questões, porque eu me lembro que o Laurent Bove, que é um professor, né, é um filósofo, que eu tive aula com ele veio ao Brasil várias vezes conversar com o pessoal do PT, com a Marilena Chaui, com outras pessoas lá do PT, que discuti política com eles, né? Eu me lembro que era aquela época que reinava a descrença no partido, lembra? Perto de 2013, que todo mundo discutia, não, o partido não vale mais nada, não sei o quê. E aí eu lembro que ele falava o seguinte, que para Spinoza o problema não são as organizações, não é condenar uma organização, mas é saber o grau em que a potência da multidão está presente ou não naquela organização. Então, tem muito partido, né? Tem muitas organizações que perderam o seu vigor, perderam a vida que tem nelas, perderam. Se burocratizaram, pronto, essa daí não serve. Mas eu sempre acho que é possível que o Spinoza ele está sempre trazendo a gente para criar formas de sociedade que não sejam mal constituídas, que sejam melhor constituídas, né? Então tem um caráter muito prático no espinosismo. Então eu acho que é uma coisa muito boa, muito pouco niilista. Muito pouco de falar assim, não tem saída, não é um filósofo mal-humorado, desanimado, não. Talvez porque tenha morrido com 29 anos, né? Acho que foi 29 anos que ele morreu. Então, mas tem isso. Não tem esse negócio de ficar, ai, não adianta. É tudo uma questão de construção de estratégia, né? Não quer dizer que eu seja capaz disso, como a Margarida, também não sou, não me sinto muito capaz, mas procuro pelo menos me contagiar com as pessoas que se sentem mais capazes. Cristina, bem, eu acho que todas nós, apesar do online ou do em linha, né, estamos contagiadas por essa potência, por esses afetos, né, da ação, né, que você trouxe com Spinoza, o pensamento de Spinoza, e acho que foi uma contribuição muito grande, né? Porque o grupo aqui, nós estamos, né, nos reunindo todo mês, e tem também a questão que foi colocada aqui, eu não sei exatamente, não sei se foi a Sandra, agora não me lembro quem falou, da questão dos psicanalistas, né? Nós fazemos parte de uma sociedade psicanalítica, né? E eu acho que essa questão que você colocou no final é muito importante. Como nós podemos manter a nossa potência viva? Como não nos burocratizarmos, né? Como não cairmos nesses afetos tristes, né? Então, acho que a mensagem. Isso. Obrigada, gente. Então, que bom. Se eu contribuir para isso, já fico contente. Volta Muito com o teu obrigada. artigo sobre mídia Obrigada. para a gente continuar Ah, eu vou discutindo. mandar. Eu vou mandar. Ele está publicado num e-book. Eu É, mando para a Tereza. Mando para o grupo, né? Mando para o grupo. Sim, sim, pode mandar para o E é grupo. uma coletânea de vários artigos dos professores da UF.
Tchau, Muito gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada Cristina. demais. Foi muito Até Até bom. logo. mais. Foi Obrigada, muito bom. Cristina. Obrigada, Cristina. Foi ótimo.